até uma coisa interessante que você pode trazer. Você pode trazer, pergunta na hora quanto que tá, de 0 a 10 a dor, e você pode inicialmente incomodar mais. Pergunta assim, qual que é o sentimento que você sente com essa dor? Aí vamos supor que ele fala que é raiva. Você fala assim, sente. Então, como se essa raiva estivesse aumentando. Você falou que estava 8, sente ela. Por quê? Por que é interessante essa ideia do aumentar para depois diminuir? Porque quando você aumenta a sensibilidade emocional dele. Quanto mais ele está sensível emocionalmente, mais fácil fica de reconsolidar uma memória. Então, vou dar um exemplo aqui. Você percebe que quando acontece um trauma, a pessoa está mais aberta emocionalmente para aquele trauma se instalar, senão ele não se instala. Por isso que vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa bateu o carro. Pode ter duas pessoas dentro do carro, uma ficar traumatizada e outra não. Porque uma naquele momento estava mais sensível emocionalmente, outra não. Outra estava mais... E outra, aquela batida de carro, por incrível que pareça, ela é um evento ativador que houve de coisas passadas. Porque o cara não cria... Isso é até interessante. Existe uma origem, vou dar um exemplo aqui, o medo de dirigir, que pode ser uma batida de carro. Mas existe uma pré-origem, que é tudo aquilo que antecedeu, que fez aquela experiência ser traumática para aquela pessoa. E não seria traumática para uma outra pessoa. A mesmo exemplo, esse rapaz perdeu o pai aos 13 anos. Tem gente que pode, sabe, dependendo da cultura, dependendo da origem, que não tem nem relação exatamente com o pai como nós aqui no Ocidente temos. Ou como eu tive, porque meu pai é importante para mim. Mas pode ser que tenha uma pessoa que não tenha a mesma visão que eu tenho de um pai. Então, a diferença que ele vai ter ao perder um pai é diferente de mim. Eu iria ficar mal se eu perdesse o meu pai. Eu amo meu pai. Então, isso também é interessante. O evento que acontece, ele ativa o que existe na minha história prévia. Antes mesmo dos 13 anos, havia uma relação, seja com o pai, ou havia uma relação que fazia com que ele enxergasse aquilo como um sofrimento. E tudo bem, eu posso também trabalhar essa relação antes. Perguntas interessantes que você pode fazer. Você pode falar, me fala momentos bons. Você pode perguntar coisas como, me fala momentos divertidos na sua história e deixa ele listar. Me fala sobre alguma viagem que você fez, que você gostou. Por quê? Porque são âncoras positivas para você usar depois, para associar com a sobreposição dessas cenas. Então, eu posso trabalhar, olha, me fala um momento divertido, me fala um momento onde você se sentiu muito feliz, me fala o que você pretende para 2021, coisas que você gostaria de alcançar para 2021, que seja para criar, até na logoterapia traz isso, do Viktor Frankl, que é interessante em busca de sentido, que é algo que me preencheria e que me dá razão para continuar. E isso é importante todos nós termos. Pode ser algo simples, pode ser, nossa, eu estou querendo, vou colocar aqui, passar a fase do videogame junto com o meu neto. Pode ser uma coisa assim, que te faz pensar assim, que hoje eu vou acordar para passar a fase com o meu neto. Ou pode ser que hoje eu estou buscando ajudar mais um cliente ali. Um exemplo, Hugo. Pode ser que o Hugo, uma coisa que está motivando, que dá dessa questão do sentido, pode ser justamente ajudar essa pessoa. E esse desafio acontece para o Hugo, como terapeuta, se tornar ainda melhor. Até uma coisa interessante. O que me preparou para poder fazer os atendimentos como eu faço agora foi todos os erros como terapeuta que eu já cometi antes. Que eu pegava, por exemplo, eu ia fazer, só que nem sempre eu falava assim, cara, eu fiz o melhor atendimento do mundo. Nem sempre. Só que eu tenho essa filosofia, você sabe dela, que você é membro do movimento transformacional, da gente errar rápido para aprender rápido. E você está fazendo isso. Parabéns, Hugo, por ter entrado em ação. E quando eu digo errar, até para quem está assistindo aqui e não conhece, errar não é pensar em fazer mal feito. Errar é dar o seu melhor com aquilo que você tem. Só que ainda assim, dando o nosso melhor, a gente busca melhoria constante. Na próxima vez, o meu melhor não é mais o mesmo meu melhor de antes.
É o Ó, melhor, melhor. é o melhor, melhor. Justamente. Vamos pegar aqui, então. Recapitulando. Você pode fazer a imposição de mãos para ajudar nessa questão da dor. Você vai trabalhar o sentimento que está por trás. Você pergunta sobre histórias que ele tenha que possam acrescentar para a construção de âncoras fortalecedoras. Você ensina a imposição de mãos para ele. E em uma próxima sessão também, você vai ensinar a purificação dos sentimentos. Para ele trabalhar. Ajuda ele a entender também essa lógica. Uma coisa que é interessante é essa questão de trazer clareza para o cliente. Às vezes, a gente busca, sem perceber, a gente quer só fazer intervenção. Quando eu falo a gente, eu me incluo nisso. E Sim. eu estou falando, é importante também trazer clareza.